Bom, eu chamo agora a Dora Kramer para comentar as notícias desta quinta-feira. Tudo bem, Dora? Boa noite para você. Uma cerimônia rápida, até protocolar. E será que a vestimenta de político ficou na porta ou não? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Pois é, o ministro Flávio Dino deu alguns sinais. Bom, primeiro que foi um acontecimento. Posses de ministros do Supremo são muito concorridas, mas essa foi mais concorrida do que as outras. Primeiro que ele foi muito mais aplaudido do que habitualmente. Ele levou a presença de 900 convidados de todos os matizes, levou o capital político dele, do governo, né, para essa cerimônia. Agora, ele também sabe realmente trabalhar a simbologia. Não houve recados políticos, que isso também sinaliza. Primeiro, ele chegou na entrada, ele chegou ao Supremo já vestido com a toga, tá certo? Ele poderia se trocar lá dentro, chegar de terno, mas não, ele chegou vestido com a toga. Primeiro, simbolismo. Segundo, ausência completa de recados políticos. Terceiro lugar, isso a que a Janaína se referiu agora, ela estava nos relatando a missa, a escolha da missa, isso é inédito, para dar o quê? Um sinal de austeridade, porque aquelas festas, elas são muito criticadas, porque, olha, realmente, eu não tenho outra palavra, tem um quê de promiscuidade nessas festas, é uma mistura de advogados, ministros, políticos, é uma coisa muito esquisita, eu já fui a várias delas, né? Então, quando o ministro Flávio Dino faz essa sinalização, não quer uma festa, foi oferecido um coquetel ali mesmo nas dependências do Supremo Tribunal Federal, ele faz uma missa e mais outra sinalização, a questão de ser religioso, ele que é apontado como um perigoso comunista por determinados setores. Então, foi aí, não houve menos palavras e mais gestos significativos. E Dora, a gente viu a imagem agora há pouco, Flávio Dino está ao lado de Lu Alckmin, que é a esposa de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Nesse momento, a imagem ao vivo, para você que nos acompanha, ele sentado acompanhando a missa na Catedral de Brasília. Agora, quero te perguntar sobre o trabalho dele. Ele vai herdar 340 processos da ministra Rosa Weber. E no Congresso Nacional, a suplente dele no Senado é Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão também. Agora, o trabalho dele é o desafio do Supremo, desafogar os processos. Qual que deve ser a característica dele no Supremo Tribunal Federal, com essa questão política deixada de lado, pelo menos é o que se espera? Olha, eu acho que pelas primeiras sinalizações vai ser de sobriedade. Eu acho que o ministro vai seguir aquela escrita, né, que tem que, em geral, os ministros acabam surpreendendo, tendo atitudes que não eram aquelas que se esperava, que se especulava. Eu acho que o ministro Flávio Dino é uma pessoa inteligente, esperta, o bastante, completamente com noção das coisas, né, para deixar essa vestimenta de político. Não quer dizer que ele não possa voltar à política, tá? Isso é outra questão. Enquanto ele estiver no Supremo, a minha aposta por essa série de gestos que eu te relatei ali, que eu elenquei ali, só nesse dia de posse, eu acho que ele vai querer surpreender os críticos e ser um Flávio Dino muito mais afeito aquela figura que ele prometeu de desvestir o figurino de político e vestir a toga, sabe, do que a atuação dele no Ministério da Justiça como político podia, estridente, né, uma atuação estridente, uma atuação, ela podia nos levar a imaginar. Eu estou apostando que ele será, eu não sei será que eu vou exagerar se eu disser que eu aposto que ele vai se filiar à ala garantista? Bom, se eu errar, queimo a língua e pronto, mas estou apostando nisso. Não, isso daí é uma aposta, né? E por falar em aposta, Dora, alguns juristas mais conhecidos aqui do Brasil estão dando os palpites sobre a presença dele
do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o advogado e jurista Ives Gandra Martins, que a gente conhece bem, sempre conversou conosco aqui na Jovem Pan, ele disse que Flávio Dino não vai conseguir separar a questão política da questão jurídica. Ou seja, se ele participar de julgamentos de pessoas aliadas de Jair Bolsonaro, por exemplo, ele com certeza vai condenar pelo lado mais político do que pelo jurídico. No caso, Miguel Reale Júnior diz que ele vai sim conseguir separar as duas coisas. São palpites também, a gente não tem como saber e talvez nem tudo ele vai conseguir separar ou uma parte ele vai conseguir fazer uma separação, né? É um dos desafios dele. Ele vai fazer, eu acho que ele vai fazer esse esforço exatamente porque é uma pessoa que tem noção das coisas, sabe? Ali no Ministério da Justiça ele achou que ele deveria ter aquela atuação combativa. Pronto, fez isso da maneira a gente gosta, a gente não gosta, eu mesmo já critiquei várias vezes, mas é uma atuação, uma escolha, e ele fez isso bem feito, né, desse ponto de vista. E eu acho que no Supremo ele está sinalizando, eu não estou achando do nada, eu estou tomando por base os sinais que ele está dando, né? Porque, como ele é uma pessoa polêmica, você cita dois juristas de estratos, digamos assim, de pensamentos ideológicos opostos, né? Um é mais alinhado a um pensamento político do Flávio Dino político, e outro menos alinhado. E isso, claro, que baliza as opiniões, baliza a avaliação. Mas é isso, é só uma avaliação, são só opiniões. A coisa está só começando e, como disse o ministro Barroso, assim que Flávio Dino assinou o termo, ele disse, agora não tem mais volta. Agora, então, Dora, a questão ele pode ficar no Supremo até 2043. São 20 anos praticamente no Supremo. A própria Janaina falou, ele fica se ele quiser. Será que ele vai querer ficar até o fim? Ou o sangue político pode surgir nesse meio do caminho e ele desistir do Supremo e tentar um cargo público? Olha, claro que pode, tudo pode, né? Agora vai depender das circunstâncias, né, Tiago? Aquele famoso cavalo selado na política, se ele não passar, por que ele vai sair? Não teria. Agora, se ele passar, dependendo, né, da sela, né, do porte do cavalo, do andar daquela carruagem, pode ser que ele opte. Já houve vários ministros, ou por outras razões. Nós estamos falando de política porque se trata do Flávio Dino, mas já houve vários ministros do Supremo que saíram, que se aposentaram antes do tempo, não necessariamente para ir para a política. Te cito uma, ministra Ellen Grace. Outro, Nelson Jobim, embora Nelson Jobim ali tenha tentado, mas não tenha conseguido, desistiu, foi para a advocacia. E aqui, Francisco Rezec também foi para a Corte de Haia, saiu antes. Então, há vários motivos que levam a pessoa a sair antes do tempo da compulsória, aposentadoria compulsória, que não necessariamente política, mas no caso do Flávio Dino, né, é a marca dele, pelo menos por enquanto. E você falou que é uma posse sempre concorrida, né, as posses dos ministros do Supremo, você já esteve em outras posses, só que chamou atenção hoje a presença de Fernando Collor de Mello, que é alguém que já teve muitos problemas com a justiça e até hoje tem, Dora. A presença dele chama atenção? A mim chamou, e olha a habilidade do ministro Barroso. Ele estava lendo a nominata e a cada nome, o nome era aplaudido. Eu não sei se foi coincidência ou não, exatamente na vez dele anunciar o nome do Fernando Collor, ele pede à plateia que aplauda só no final, porque a lista é longa. Eu não sei se ali foi uma habilidade dele, porque talvez não houvesse aplausos para o Fernando Collor, ele não criar uma situação constrangedora ou não, mas certamente que a presença dele chama atenção, inclusive porque ele continua enrolado na justiça, no Supremo, inclusive. É verdade.